estudantes do quarto ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, nós vamos precisar do caderno para você fazer as anotações, do lápis, da borracha e dos lápis coloridos, né? Do lápis de cor. Então, vou dar um tempinho para vocês pegarem o material de vocês e eu já volto. Tudo certo aí, crianças? Então hoje nós vamos conversar sobre patrimônio, tombamento estadual. Mas antes da gente entrar nesse assunto, crianças, eu gostaria de mostrar para vocês, né, um recadinho que eu recebi. Olhem que bacana! Então vocês estão lembrados que algumas aulas atrás a gente conversou sobre o acolhimento de estudantes migrantes nas nossas escolas. Então, a Laísa, que é da Escola Municipal Prefeito Linneu Ferreira do Amaral, escreveu um recadinho para o Luciano. Olha que legal! Luciano, fico feliz por ter você como meu amigo e feliz por você e sua família terem migrado para o Brasil. Com carinho, Laísa. E olha a imagem do Luciano, todo feliz já aqui no Brasil, né? Que bacana esse recadinho, esse acolhimento, né? Aquece os nossos corações. Eu fiquei muito feliz em receber, né, esse bilhetinho, certo, crianças? E agora nós vamos revisar a nossa aula onde a gente conversou sobre o que é patrimônio. Então eu vou deixar um tempinho para vocês tentarem responder essa pergunta com base naquilo que nós vimos na aula passada.
crianças, então vamos dar uma relembradinha, né, do que nós vimos. Olha lá. Lembram dessa imagem que a professora Fran colocou e dessa outra? Do que se trata, crianças? Se trata, né, são imagens do Paço da Liberdade. Uma imagem antiga e uma imagem atual. E nós conversamos, né, crianças, que esse prédio, essa construção faz parte, né, do patrimônio histórico. Nós também vimos o vídeo da professora Raquel, onde ela nos contou, né, sobre os objetos que ela guarda e tem uma boa recordação que fizeram com que ela hoje fosse professora de educação física. Estão lembrados? Eu também conversei e mostrei para vocês os objetos que eu guardo do batizado da minha filha. Lembram disso? E aí, crianças, nós conversamos que esses guardados são os seus patrimônios. Guardamos o que queremos lembrar e descartamos o que queremos esquecer. Eu também trouxe para vocês a frase: as pessoas guardam aquilo que lhes toca o coração. Na sequência, nós assistimos o vídeo do historiador Hugo Moura Tavares, onde ele veio, né, contar para nós sobre o que é patrimônio, né? Ele trouxe no seu vídeo, né, explicação. E eu transcrevi para vocês alguma coisa. Olha lá. Patrimônio cultural é composto por memórias, conhecimentos e por objetos que causam em nós uma série de sentimentos, reações, dentre elas a memória. Também, crianças, na aula passada, né, nós vimos sobre patrimônio natural e patrimônio cultural, né? O patrimônio natural, nós vimos que os rios, né, ali as quedas d'água, as rochas fazem parte, né, do patrimônio natural. E eu trouxe algumas imagens para vocês. Estão lembrados? E agora, como nós já vimos, nós vamos falar sobre patrimônio e tombamento estadual. Então, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto. Então, crianças, hoje a gente vai focar bastante no patrimônio cultural, né? Nós vamos discutir sobre isso. E eu trago agora para vocês o significado, né, de patrimônio cultural segundo a Tânia Geyer-Elke. Então, ela diz o seguinte: devem ser preservados quando significativos como referencial de nossa identidade histórico e cultural. E isto porque o patrimônio cultural traz um sentimento de pertencimento e de identidade. Crianças, vocês lembram o que o Hugo, né, nos disse no vídeo em que eu apresentei para vocês na aula passada? Então, né, a Tânia vem dizer, né, algo parecido com o que ele disse, né, que traz um sentimento de pertencimento e de identidade. Continuando, as categorias do patrimônio cultural podem ser resumidas em... E aí, crianças, agora eu tenho um desafio para vocês. Antes de eu colocar, né, as categorias, eu quero que vocês tentem descobrir. Então, eu vou mostrar a imagem e vocês tentam descobrir qual é
a categoria do patrimônio cultural, certo? Então, observem a nossa primeira imagem. Do que se trata? Vou dar um tempinho aí para vocês analisarem. Crianças, descobriram sobre o que se trata? Então, se você disse que são bibliotecas, muito bem. Essa é uma imagem, né, uma fotografia da Biblioteca Amadeu Amaral, né, que fica no Rio de Janeiro. Crianças, quando eu tinha a idade de vocês, nós não tínhamos internet em casa, né? Nós fazíamos as pesquisas, os trabalhos escolares nas bibliotecas. Então, a gente ia até uma biblioteca, né, uma biblioteca pública, emprestava um livro, tinha que tomar muito cuidado para não extraviar, né, esse livro, e a gente escrevia lá, né, sobre aquele assunto que nós estávamos pesquisando. Nós tínhamos que copiar. Eu garanto que se vocês conversarem aí com os pais de vocês, né, as pessoas mais velhas, era assim que eles faziam pesquisas, né? E nas bibliotecas, crianças, é onde fica, né? Ali guardado os livros, outros materiais, né? Que servem para o estudo, para a leitura, para a consulta, certo? E agora a nossa próxima imagem. Do que se trata? Um tempinho para vocês tentarem descobrir. Certo, crianças? E vocês descobriram? Vamos ver se vocês acertaram? Então, essa imagem é referente, né, aos azulejos. Aqui nós temos o painel de azulejos da Casa da Rua de São Miguel. Crianças, esses azulejos, né, essa imagem, são placas de cerâmica, né? A sua propriedade é a impermeabilidade da água, né? Não deixam transpassar a água. E também, crianças, ele serve como né, uma função decorativa, né? Tem uma função decorativa. Também, né, aqui no caso, nesse painel, ele foi utilizado, né, com essa função de decoração, certo? Continuando aqui, e essa imagem se refere ao que, crianças? Tempinho para vocês tentarem descobrir. Tudo certo aí, crianças? Então vamos verificar? Olha só do que a imagem diz, né? Celebrações e formas de expressão, né? Se você disse que é uma festa, você também acertou muito bem. Então, crianças, as celebrações são ritos e festas relacionadas com a religião, cerimônias civis, dentro de outras ocasiões, certo? E a nossa próxima imagem, quem sabe do que se trata?
crianças descobriram? Então, olhem aqui do que se trata. Então, nós temos os bens móveis, que no caso aqui, né, é um objeto que ele pode ser retirado do lugar, né? Então, os bens móveis, crianças, eles são objetos de arte, ou ofícios tradicionais, ou simplesmente utensílios domésticos ou religiosos, que, como o nome diz, podem ser retirados e transportados com facilidade por não estar fixados. E a nossa próxima imagem? E aí, crianças, tudo certinho? Então, se na primeira imagem nós temos os bens móveis que nós podemos, né, modificar de lugar. Na segunda imagem, nós temos os bens imóveis, que são aqueles bens que nós não podemos retirar do lugar, né? Como edificações de valor histórico, científico, arquitetônico, artístico e memorial, como casas, igrejas, museus, fortificações, conjuntos tradicionais, entre outros. Continuando, e agora, crianças, e essa imagem? Lembrem que biblioteca não pode ser, porque nós já vimos uma imagem de biblioteca. Do que se trata? Será que alguém acertou? Eu aposto que sim, né? Está muito fácil. E nessa imagem nós temos os arquivos, né? Nos arquivos, crianças, nós guardamos documentos para consulta e pesquisa, né? Por exemplo, crianças, os documentos escolar de vocês, né? Os documentos de vocês, né, que são escolar, ficam na secretaria da escola em um arquivo. Certo, crianças? E para contar uma história para vocês, quando eu trabalhava numa outra escola, né, numa escola particular, lá tinha um arquivo muito grande. E as prateleiras, elas se moviam, então tinha uma manivela, né? Então a gente ia lá, nós queremos um documento, né? Pesquisamos um documento que começasse com a letra F, por exemplo. Então a gente ia próximo daquela prateleira que estava a letra F e a gente manivelava e esse arquivo se abria. Aí eu conversava e brincava com a minha colega, né? Que dava um medo da gente estar lá no meio desse arquivo e ele fechar, né? Mas isso era só uma brincadeira que a gente fazia, né? Claro que ele não iria fechar, certo? E continuando aqui, crianças, olhem essa imagem. Do que se trata? Certo, crianças? Então, se você disse que essa imagem é referente aos cemitérios, você acertou, né? Os cemitérios também fazem parte do nosso patrimônio cultural, que é o lugar, né? O local onde os mortos são sepultados. Crianças, também algumas famílias, né? Costumam deixar, né?
ali no túmulo, né, do seu familiar, alguns objetos que fazem parte, né, que lembram da pessoa, principalmente a foto, né, a fotografia. Continuando, crianças, e agora? Do que se trata a nossa próxima imagem? E aí, crianças, fácil ou difícil? Então, se você disse comunidades tradicionais, você acertou. As comunidades tradicionais, crianças, são grupos culturalmente diferenciados que possuem formas próprias de organização social. Como tipo de comunidade tradicional, nós podemos citar os indígenas, os quilombolas, os marisqueiros. Vocês sabem o que são marisqueiros? São, né, as pessoas que vivem do marisco, né, um tipo de pesca. Dos seringueiros, que são as pessoas que tiram, né, o látex das seringueiras. Os castanheiros, os catadores de caranguejo, pescadores, entre muitos outros, certo? E agora, a nossa próxima imagem se refere a que tipo de patrimônio cultural? Certo, crianças? Então, se você disse que essa imagem se refere aos espaços culturais, muito bem. Nessa imagem, nós temos o Memorial dos Povos Indígenas. Crianças, então, os espaços culturais, eles são considerados, né, espaços culturais que podem ser espaços abertos ou não, e que neles ocorrem práticas ou eventos de natureza cultural, como rituais religiosos ou cívicos, festas, visitação pública, acervos, pesquisas, encenações artísticas, entre outros. Continuando, e a nossa próxima imagem se refere ao quê? Certo, crianças? Então, se você disse que é literatura, muito bem, você está de parabéns. Nessa imagem, nós temos a literatura de cordel representada. Então, crianças, a literatura é a arte de compor ou escrever, né, trabalhos artísticos em prosa ou verso. Também nós podemos ter, né, a questão dessa literatura ser oral, onde as pessoas, né, mais velhas contavam, né, causos, né, para nós, né, para as pessoas mais jovens. Continuando, a nossa próxima imagem se refere ao quê?
Certo, crianças? Então, se você disse monumentos, muito bem, você está de parabéns. Esse monumento, crianças, pertence à Praça dos Três Poderes e fica em Brasília. Crianças, o monumento, né, é uma obra ou construção que se destina a transmitir posterioridade à memória de um fato ou de uma pessoa notável, né? Memória, recordação, uma lembrança. E dando continuidade à nossa próxima imagem. Refere à música, né? Se você disse música, muito bem. Então, crianças, a música também pertence, né, ao nosso patrimônio cultural. E um exemplo, né, aqui do Brasil, nós podemos dizer que é o samba. Continuando, e agora? E a nossa próxima imagem, crianças? Então, crianças, essa imagem se refere, né, aos saberes e fazeres que passa, né, de geração em geração. Então, crianças, os saberes e fazeres se diz respeito, né, à cultura e se expressa nos conhecimentos e também nos produtos que são fabricados por diversos indivíduos e grupos humanos, né? Nós podemos dizer como exemplo, né, o parto, a benzedeira, né, a benzeção, ou ação que resulta em um produto, como a cerâmica, o alimento, a bebida, por exemplo. São necessários também determinados saberes. Nessa imagem, nós temos uma senhora, né, fazendo cuias. Continuando. E a nossa próxima imagem? E essa imagem, crianças, se refere aos tesouros humanos, como, né, um exemplo na sua família de algumas pessoas, né, de repente a avó, que tem aquela receita e vai ensinando, né, para sua filha, depois para os seus netos e assim por diante, né? Também nós temos as pessoas representantes de determinadas culturas que expressam a memória de seus antepassados, pessoas que sabem fazer determinadas coisas e esses são os tesouros humanos. E a nossa próxima imagem, olha lá, são 3 imagens. Do que se trata, crianças? E essas imagens, crianças, estão relacionadas aos bens naturais, que também fazem parte, né,
do patrimônio cultural. Continuando agora a nossa aula, crianças, vamos fazer uma visita, né? Vamos visitar o setor histórico de Curitiba. Então, antes de nós começarmos a nossa visita, eu quero que vocês copiem essas questões no caderno, né? Para que vocês possam, durante a visita, refletir, né? E tentar resolver essas questões. Então, crianças, agora nós vamos, né, para uma visita guiada no setor histórico de Curitiba. A gente vai iniciar essa mediação aqui. A gente estabeleceu alguns pontos, né? Então, inicialmente aqui, como algo muito importante nessa Constituição, né, dessa província aqui, Paraná Província, a gente pensou em trazer o bebedouro. Deixa eu dar um zoom aqui. O bebedouro como o principal ali para a gente pensar essa povoação, né? Para pensar essa constituição dessa vila, dessas pessoas que passavam por ali e realizavam diversas trocas, principalmente culturais, comerciais. Então, aqui no Bebedouro foi onde tudo começou, que a gente pode dizer que foi tudo onde teve início aqui, né? Então, o Bebedouro, ele recebe esse nome de Bebedouro da Ordem Terceira. Ele foi implantado em 1855 e, recentemente, ali na biblioteca mesmo da Ação Educativa ali do Solar, a gente encontrou uma informação sobre o primeiro nome desse bebedouro. É um livro de monumentos aqui de Curitiba, e lá ele estava com o nome inicialmente, né, recebeu esse nome de Carioca da Rua Fechada, porque esse era o antigo nome da Rua José Bonifácio. A original, ela foi demolida, e o atual, que é o que a gente conhece agora, ele foi inaugurado pelo Manuel Ribas, e ele é feito de pedra. E o que a gente pode pensar aqui, né, numa relação possível para estabelecer aqui com o Bebedouro, é pensar que Curitiba tem um aspecto bem curioso sobre a divisão espacial, né, em relação ao que a gente conhece por região metropolitana.
Então, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma ideia relacionada a essa denominação de região metropolitana. Se vocês tiverem alguma consideração, seria muito válido para a gente pensar aqui melhor sobre esse povoamento, né, aqui dessa área. Vocês fiquem à vontade para falar. Até os amigos mediadores, se quiserem complementar também um pouquinho. Bom, gente, então, assim, pensando que os primeiros habitantes, as primeiras povoações ali, né, de imigrantes, será que essas pessoas, elas eram pessoas nobres? A gente sabe que não, né, porque as primeiras famílias que se instalaram ali na província, elas eram famílias periféricas, e elas cultivavam os alimentos da terra, e para elas poderem ter uma renda, né, digamos assim. Então, enquanto as famílias ricas, a elite, elas já viviam no centro da cidade, né? Então, agora sim, vocês têm ideia de como funcionava esse processo de comercialização? Porque aqui foi um lugar onde a gente teve mesmo esses encontros dessas trocas, dessas vendas de produtos, e vocês tinham ideia de como se dava esse processo para que eles conseguissem comercializar esses produtos? Professora Heloísa, eu tenho uma opinião. Opa, A gente fala muito hoje em dia em movimento sem terra e também em movimento dos que não têm teto. uhum, Esses imigrantes que vieram se localizar em Curitiba no final do século XIX eram sem terra. uhum, Muitos vieram não só. Primeiro, eles vieram para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, outras uhum, regiões do estado, e vieram andando até os arredores de Curitiba. isso, Uma maneira de assentar esse sem terra foi criando essas colônias ao redor da cidade, né? uhum, É um aspecto bem curioso que a gente muitas vezes nem fala, né? sim, E a maneira de eles se assentarem era fazendo aquilo que eles sabiam fazer melhor, que era plantar, colher e vender o excedente dessa plantação. Essa é minha contribuição, professora. perfeito, Hugo, é esse o caminho mesmo, é exatamente. Acho que é exatamente assim que a gente pode pensar, né? Bom, atualmente o agricultor ele faz o seu cultivo, carrega os produtos, leva até determinados pontos ali, né, para comercializar esses produtos. Tecnologia, então a gente imagina, né? A gente sabe que o meio de transporte dessas pessoas é, era o cavalo, né, as mulas. Então a gente pode pensar assim, né, que essa relação ali, o bebedouro ele está ali porque ele surge com essa necessidade de dar o que beber para esses cavalos, dessas pessoas que carregavam, levavam esses produtos, né? E como o centro ele era mais popularizado, os agricultores, as pessoas, né, elas se deslocavam desses lugares, dessas regiões, em direção ao centro, e eles permaneciam ali períodos e trocavam é, as suas mercadorias, porque também a viagem era longa, então eles tinham que ficar um tempo ali. Então esse bebedouro ele foi muito válido por muito tempo, né? De trocas, né? E bom, acho que bom, gente, então a gente agora vai aqui para a igreja Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. Ela foi fundada ali por volta também de 1737, por escravizados. E aqui eu saliento a importância de falarmos o porquê do nome da igreja, né? Qual seria a relação da Nossa Senhora do Rosário com os homens pretos. Então, para entender
trajetória, né, social desse lugar, a gente pode dizer assim, né, que historicamente ali a Irmandade do Rosário, ela foi criada por padres dominicanos lá na Alemanha e ela se difundiu pelo mundo, né? Então foi levada então por missionários e ali mais ou menos no século XVI ela chega ao Brasil como Irmandade dos Homens Pretos de Olinda. No final do período colonial, as Irmandades do Rosário, elas passam a serem ocupadas por negros, negras que eles eram impedidos de frequentar o mesmo espaço, a mesma igreja do branco. Então, esse espaço ele foi criado no intuito de acolher mesmo esses escravizados, em sua maioria, né? E para que, de alguma forma, eles pudessem praticar sua devoção, e era um ambiente também de socialização ali, né? Aconteciam várias trocas culturais também. Era um lugar ali onde eles criavam muito vínculo, né? Então, a importância desse lugar que foi atribuído para essas pessoas. Então, crianças, vocês viram, né, que nesse vídeo, ele é um vídeo, uma visita guiada ao Centro Histórico, né, de Curitiba. Então, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem agora resolver aquelas questões que nós copiamos. Bem, crianças, muito interessante, né, essa atividade. Então agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a nossa próxima aula.